Eu já iniciei a gravação, gente, porque faltam só 2 minutinhos para começar e não perde nada do horário, tá bom? Bom, gente, boa noite. Já deu 19h30 aqui no meu relógio. Vou iniciar a aula, tá bom? Vou reforçar isso agora para quem eu acabei de autorizar o pedido de entrada para vocês mandarem um e-mail aqui no chat se você não tiver recebido o convite. Se você tiver recebido o convite, aceita aí que facilita bastante a vida, tá bom? Vocês devem estar vendo o quadrinho preto aqui agora. A hora que eu passar para lá, eu não consigo mais ver o chat aqui, nem o rosto de vocês. Então, eu vou pedir que se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, use o microfone ou algum colega faça isso pela pessoa se não tiver o microfone, tá bom? Tá bom. Hoje, então, de fato, a gente começa o curso. Nosso curso é de cálculo 1. Então, a gente pode pensar que hoje é a nossa aula 1, no sentido de conteúdo. E a gente vai começar, então, falando sobre limite e continuidade. Como eu falei, eu vou circular bastante entre os 3 livros que eu deixei para vocês lá no Moodle. Como eu falei, ia deixar só por um período, eu já retirei lá, mas imagino que vocês possam repassar entre si, tá bom? Então, nós hoje começamos com o que a gente chama de, se eu colocasse assim um tópico 1 aqui, a noção intuitiva. Noção intuitiva de limite e continuidade, ok? Existe uma noção formal, eu vou apresentar mais na frente, só a título de curiosidade, ela é mais útil, mais importante para quem está fazendo um curso de matemática. Para as outras áreas, a gente se preocupa mais com essa parte aqui, que é aonde nasce a ideia de limite e de continuidade, tá bom? Então, eu vou começar com a noção intuitiva de função contínua ou de continuidade, que é o seguinte. Intuitivamente, uma função é contínua se ela não tiver um salto, um buraco no seu gráfico, tá bom? Então, intuitivamente, uma função contínua em um Pessoal, o ponto senhor P... está alguma coisa? Oi? O senhor está escrevendo alguma coisa? Estou sim, vocês não estão visualizando, não? Eu estou normal. Eu não estou não? conseguindo ver, não. Eu acho que deve ter fixado a câmera de alguém aí, porque... Eu estou vendo, professor, tranquilo. É porque eu já compartilhei a tela, então, assim, talvez, não sei... Talvez, professor, pode ser o telefone. Se a pessoa estiver na aula no telefone com o telefone vertical, corta a imagem, tem que ser no horizontal para ver tudo direitinho.
quem está no Aí, telefone, né? aí eu não sei. Uma tentativa talvez seria, Já que eu tô falando com às vezes, sair e voltar, né? Ou clicar, porque assim, tem dois nomes meus aqui, né? Um, Agenor, e o outro tá a sua apresentação, né? Ok? Então, talvez a sugestão é sair e voltar para ver se melhora. Então, intuitivamente, uma função contínua em um ponto P, como eu estava falando, o ponto sempre de seu domínio, ok? Não faz sentido falar de seu domínio. Se o seu gráfico não possui salto em P, ok? Então, intuitivamente, uma função contínua em um ponto P é uma função cujo gráfico não, ok? Eu vou destacar ele aqui, então, não apresenta, vamos pôr entre aspas, salto em P. Então, a ideia geométrica dela é o seguinte, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui, assim, então, um eixo X, um eixo Y, ok? Então, X e Y. Uma função contínua é para a gente uma função que tem uma cara parecida com essa aqui, ó. Ok? Ela não tem nenhum buraco, nenhum salto. Vamos imaginar que esse aqui fosse o nosso ponto P. Então, aqui está o ponto P e aqui o F de P. Ok? Isso é uma função contínua. Ou seja, ele diz que não tem nenhum buraco, nenhum salto. Vamos fazer um exemplo do que, então, assim, a ideia y igual a f de x, essa aqui eu digo que ela é intuitivamente, tá bom? Contínua em P. Por outro lado, uma que não é contínua é uma função que tem algum buraco, algum tipo de rasgo, algo nesse sentido assim, ó. Pensa, imagine que você tem uma função, aqui está aberto, e ela continua aqui em cima, bolinha fechada, faz algo assim. Esse é o gráfico de uma função g, por exemplo. Vamos imaginar que aqui seja o ponto P, ok? Aqui você tem g de P. Então, a diferença entre as funções da esquerda e da direita, ok? É o seguinte, à medida em que você se aproxima de P, seja pela esquerda ou pela direita, os valores da função, olha só, o que vai acontecendo? Eles vão se aproximando de f de P, ok? Vai se aproximando de f de P. Já aqui, isso não acontece, porque, por exemplo, vamos pegar um verde aqui, se eu começar a me aproximar de P, a nossa função se aproxima de um valor, aqui até inexistente, não foi definido, certo? Por valores menores que P. Se eu pego valores maiores, vamos pegar aqui de roxo, por exemplo, e começa a me aproximar, a função ela vem se aproximando desse outro valorzinho aqui, ok? Então, essa função eu digo que ela não é contínua em P, ok? Então, aqui a gente está no mundo intuitivo. E aí a ideia é que a gente possa trabalhar com funções do tipo a nossa esquerda, tá bom? Funções contínuas. Essa aqui, então, G não é contínua em P, ok? É claro que tem muitas funções que não são contínuas, tá? Mas a ideia, quando se estuda limites e continuidade, é mexer com funções desse tipo. Para a gente que está no curso introdutório, esse é o tipo de função que não vai ser contínua. São funções que tenha, quando ele for ter salto, vamos tirar esse pontilhado aqui. Né? Quando a gente diz não ter salto, é assim, tem um buraco, né? Tem um salto entre valores aqui. Você pode pensar assim, intuitivamente é uma função contínua quando você consegue fazer o desenho do seu gráfico sem tirar a caneta do papel, tá bom? Então, o gráfico aqui à esquerda não tem salto, enquanto o gráfico à direita tem um salto em P, tá bom? Vamos por uma observação aqui, é o seguinte. À medida em que x se aproxima de P, aí assim, eu estou olhando aqui para a esquerda, tá bom? Eu já fiz até o desenho, assim, eu vou escrever isso que está de amarelo aqui. Mas então pensa aqui que eu tenho, sei lá, um x1, f de x1, e sei lá, um x2 e um f de x2.
À medida em que x1 se aproxima de P, ou que x2 se aproxima de P, o valor da função vai sempre se aproximando de f de P, tá bom? Essa é a ideia da função ser contínua no ponto P, tá bom? Então, observe que à medida em que x se Professor, aproxima... Pois não. desculpa atrapalhar, mas não teria como o senhor fazer só um pouquinho maior? Não tô conseguindo ver, não sei se é meu óculos que já não tá bom. Melhorou assim? Melhorou, obrigado. De nada, viu? Pode falar que aqui a gente aproxima o zoom, melhora. Ok, Então, à medida em obrigado. que de nada, à medida em que x se aproxima de P, aí aqui eu vou colocar assim, seja pela direita, né? Então, assim, pela direita significam valores maiores que P, ou pela esquerda, valores menores do que P, tá bom? Então, seja pela direita ou pela esquerda, então, vamos só reforçar. Pela direita significa que, então, esse x é maior do que P, mas está se aproximando. Pela esquerda, esse x é menor do que P, mas está se aproximando de P, tá bom? Os valores de f de x se aproximam de f de P. Então, os valores de f de x se aproximam de f de P, ok? E aí, isso aqui, então, significa para a gente que a função é contínua em P, tá bom? Já nessa outra aqui, isso não acontece, então a função não é contínua, tá bom? Então, essa é a noção intuitiva da função ser contínua, tá? Como eu falei mais na frente, eu vou passar para vocês a ideia, a definição formal do que é ser contínua, tá bom? Mas, assim, a gente precisa se preocupar mais com essa ideia aqui informal, tá bom? É a mesma coisa que eu vou falar sobre limites daqui a pouco. Vamos fazer um primeiro exemplo, então, exemplo 1. Exemplo 1 é o seguinte. Imagina que a gente tem duas funções aqui, então, sejam f de x igual a x e g de x igual a 1 se o x for menor ou igual a 1, 2 se o x for maior do que 1. Okay? Uma dessas funções é contínua e a outra não é contínua, tá bom? A função f ela é contínua, enquanto a função g ela não é contínua. Eu vou fazer o esboço do gráfico dela aqui para vocês, para a gente tentar elucidar com esses exemplos aqui o que é, então, essa noção de função contínua. Então, eu vou começar primeiro com o gráfico da função f. Eu acho que em matemática elementar, vocês devem ter visto o gráfico de funções. Essa primeira é uma função afim, ou seja, uma função cujo gráfico é uma reta, e y igual a x, então eu fiz bem, tentei fazer o mais bonitinho possível, tá? Então, eixo x, eixo y. Então, por exemplo, se o y é igual a x, como eu sei que o gráfico dessa função é reta, eu preciso de 2 pontos. Por exemplo, se o x é 1, o y é 1. Tá aqui, né? Se o x for, sei lá, 3, o y é 3. O y é igual a x. Lá, 3 e 3. Aí o gráfico é a reta que passa por esses pontos. Vou pôr ele, sei lá, de amarelo. Então, esse aqui é o gráfico dessa nossa função. Y igual a x. Então, essa aqui é uma função contínua. É contínua. Enquanto, aí vou separar aqui para o lado de cá, a função g de x, definida dessa maneira, ela não é contínua em x igual a 1. Por que ela não é contínua em x igual a 1? Vamos fazer de novo o eixo x, o eixo y aqui. E aí a gente percebe que ela tem um salto, né? Quando os valores são menores do que 1, ela se mantém constante igual a 1.
e quando os valores são menores do que 1, perdão, ela passa a valer 2. Então, eixo X. É só um pouquinho que usar essa régua aqui é muito, muito ruim. Eixo Y. Então, pronto. X e Y. Então, ele fala assim, ó, o ponto em questão chave aqui para a gente é 1. Eu vou só afastar um pouquinho mais 1 para ficar melhor para a gente olhar. Então, 1. Quando X é 1, ou menores ou iguais a 1, então ele está falando que o Y sempre vale 1. Vamos imaginar que o 1 esteja aqui. Então, para todos que são menores ou iguais a 1, vale 1. Para os que são maiores do que 1, então vale 2. Então, vamos imaginar que o 2, o potência, sei lá, de amarelo, o 2 esteja aqui. 2. Ok? Então, o grafo da nossa função é uma coisa desse tipo aqui, ó. Para todos os valores de x, opa, vamos manter a coerência, por branco, né? Para todos os valores de x menores ou iguais a 1, a função vale 1. E para os que são maiores do que 1, a nossa função vale 2. Vou apagar aqui que fica melhor para ver, tá vendo? Então, assim, a função diz, g de x é 1 se o x é menor ou igual a 1. Então, menor ou igual a 1 está aqui, né? Ó, todos menores ou iguais a 1. E a função vale 2 se o x for maior do que 1. Então, tem um salto, ok? Então, essa função ela não é contínua em x igual a 1, tá bom? Essa função que a gente chamou de g, então, g não é contínuo. Não é contínuo em x igual a 1, né? Por quê? Quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, o que acontece com a função? Ela fica no número 1. Quando o x se aproxima de 1 pela direita, o que acontece com a nossa função? Ela fica no 2. Ela não se mantém, né, em g de 1, que é o próprio 1, tá bom? Então, essa função não é contínua em x igual a 1. Quando a gente, só para fazer um comparativo, vou afastar aqui o quadro rapidão. Quando eu falei lá gráficos da direita e da esquerda, olha só. O da esquerda simbolizava mais ou menos o que a gente fez com f de x igual a x. E o da direita simboliza o que acontece com a função g de x, né, dado por 1 ou 2, dependendo dos valores de x, tá bom? Vou passar aqui para o lado aqui agora, que eu vou falar para vocês do que é, então, essa noção intuitiva de limites, tá bom? Então, aqui, então, se eu chamei de tópico 1 aqui, ó, foi o tópico 1, era a noção intuitiva de limite e continuidade. Então, eu comecei com função contínua e agora a gente vai passar, então, para a noção intuitiva de limite, tá bom? Intuitivamente... Professor, volta aí lá em cima, Aonde? nessa parte escrita, só para eu tirar um print, peraí. Eu deixo o print da aula sempre no Moodle da turma. Professor, Pois não. você vai exportar esse arquivo aí do quadro? Mando. Eu mando ele e mando a gravação da aula. Assim que eu recebo a gravação, eu baixo ela e disponibilizo para vocês, assim como o print da tela, tá bom? Lá na sala do Moodle fica. Ótimo, professor, muito bom. Pode ser? Deixa eu completar aqui só uma coisa sobre essa função f de x igual a x, que é, eu falei que ela é contínua, certo? Quando aqui, na verdade, eu defini ser contínua num ponto P. É que, na verdade, então, deixa eu pôr uma segunda observação. Uma segunda observação é o seguinte, é que f é contínua em todos os pontos de seu domínio. Quando vocês verem num livro, numa nota de aula, qualquer coisa assim, tal função é contínua, significa que ela é contínua em todos os x, tá bom? Quando eu digo que ela é contínua, por exemplo, em x igual a 2, significa que é somente no 2 ela não tem esse pulo, tá bom? Então, quando eu disse que ela é contínua, é porque ela é contínua em todos. Já aqui, olha só, a gente escreveu, ela não é contínua em x igual a 1, tá bom? Só no 1 isso acontece.
Se eu passar para o 0, para o -1, para o -2, a função é contínua em 0, em -1, em 2, ou ela é contínua em 2, em 3, em 4, 5, ok? Ela só, nesse caso, só não é contínua em x igual a 1, tá? Então, quando vocês lerem lá, tal função é contínua, só falando contínua, sem especificar o ponto, significa que ela é contínua em todos os pontos de seu domínio, tá bom? Então, agora de novo, voltando para essa noção intuitiva, é a noção intuitiva de limite. Então, intuitivamente, dizer que o limite, eu vou escrever aqui embaixo, limite de f de x, quando x tende, esse tende significa se aproxima, tá bom? Tá próximo de P. Tende a P é igual a L, então, dizer tudo isso aqui, ó. Dizer que o limite de f de x quando x tende a P é igual a L, e aí, em vez de escrever tudo isso, na matemática a gente procura simbolizar, tá bom? Que simbolicamente se escreve. Então, tudo que estava escrito lá em cima, a gente pode resumir e escrever assim, ó, limite de f de x, quando x tende a P, dá um valor L, significa o seguinte, que quando x está próximo de P, o valor da nossa função fica próximo de L, ok? Então, isso aqui significa o seguinte, que quando x tende a P, e aí, vou reforçar, mas se tender significa se aproxima de P, f de x tende a L. Vamos fazer assim, tende a L. Reforçando, se aproxima de L. Vamos pôr um desenho para tentar explicar isso, daí a gente põe um exemplo, tá bom? Mas então, a ideia aqui é o seguinte, lá quando a gente falou de função contínua, eu estava pensando o seguinte, vou só afastar aqui um pouquinho para voltar a explicar. Estava dizendo que uma função é contínua em P, se, quando x se aproxima de P, os valores de f de x se aproximam de f de P, ok? Então, a diferença aqui para o limite é que pode ser que esse f de P não seja o L, melhor, que o L não seja o f de P. Então, assim, essa é uma ideia mais geral de limite. Ele diz que com a função f de x se aproxima, tende a L, quando x tende a P, significa, então, que quanto mais próximo x estiver de P, mais próximo estará f de x de L, ok? Sem necessariamente que esse L coincida com o valor da função no ponto P. Então, vamos fazer aqui dois desenhos. A gente explicita bem essa diferença de limite e de continuidade, tá bom? O primeiro desenho de um gráfico para limites é o seguinte. O primeiro, muito similar ao primeiro de continuidade lá, ok? Vamos imaginar que o P seja esse pontinho aqui, ó. Então, P, e aqui nós temos F de P. Esse cara aqui, nesse caso, está fazendo o papel do L para a gente, tá bom? Olha só, à medida em que o X se aproxima de P, então eu vou pegar valores de X e fazer ele se aproximar de P. Vamos pegar aqui o amarelo, por exemplo. Olha o que acontece toda vez, né, quando eu vou aproximando nossos valores de P. A nossa função ela vai se aproximando de F de P, ok? Então, assim, ó, esses valores vão se aproximando de F de P. Tanto, ora pela direita, ora pela esquerda. Vamos passar aqui um vermelho aqui em cima para melhorar. E aí o que acontece? Vai de novo se aproximando de F de P. Então vem se aproximando de F de P.
ok? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem nesse primeiro, sei lá, desenho A nosso aqui? X tende a P, esse símbolo, então, em vez de escrever X tende a P, a gente só escreve assim. Isso aqui está gerando para a gente que f de x tende a f de p. Ou, escrito na linguagem de limites, limite de f de x quando x tende a p, isto é f de p, ok? No caso aqui, o L fez o papel de f de p. Uma observação para a gente aqui é o seguinte, vou baixar mais um pouquinho. Uma observação é que, nesse caso, f é contínua em P, ok? Aí você fala, professor, mas então não tem diferença, né? Essa negócio de limite e de continuidade não tem diferença. Na verdade tem, aí esse próximo exemplo ilustra bem isso. Vamos separar aqui o mundo. Vamos pôr o exemplo B aqui para limite para a gente. Vamos montar de novo um plano cartesiano, um eixo X, um eixo Y, um X e Y. Agora vamos imaginar que a nossa função ela faça isso aqui, ó. Chega aqui, ó, tem um buraquinho aberto e bem aqui está definido o ponto, tá bom? Então, imaginar que isso aqui é o P, aqui é G de P, e aqui é a nossa função G, né? O gráfico da nossa função G. O que acontece, e aí vamos supor que aqui, então, vamos pôr de amarelozinho, o valorzinho L. O que acontece quando x se aproxima de P, ou pela direita ou pela esquerda? X se aproxima de P, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores de f de x estão se aproximando de L e não de f de P, ok? Eles estão se aproximando de L e não de f de P. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, quando x se aproxima de P, nós vimos que g de x, ela não se aproxima de g de P, mas ela se aproxima de um valorzinho que a gente chamou de L. Então, a gente está dizendo, na verdade, o seguinte, que o limite de g de x, quando x tende a P, é L, ok? Esse L, nesse caso, para a gente, vou até pôr aqui entre parênteses, tá bom? Ele é diferente, nesse caso, de g de P. Ok? Nesse caso aqui, observe que o g de P existe, certo? Mas g de P é diferente de L. Vamos pôr essa observação aqui, ó. Observe que g de P existe, mas de vermelho, vou manter o padrão aqui, g de P é diferente de L, tá bom? Pode ainda acontecer, gente, exemplos onde g de P nem exista, tá bom? A gente pode fazer alguns exemplos assim mais na frente. Vamos... vou fazer aqui agora, nesses 15 minutos que faltam, mais 2 exemplos com vocês para a gente tentar ilustrar essa ideia de limite, tá bom? Então, vou afastar aqui só para eu ter uma noção de onde está o quadro e vou passar aqui para o lado, tá? Aí eu aproximo de novo a tela. Então, um exemplo 2, então a gente fez um exemplo 1 lá atrás, tá bom? Exemplo 2 é o seguinte, então, usando a ideia intuitiva de limite, calcule, tá bom? Se quiser o enunciado certinho, então, usando a ideia intuitiva de limite, calcule limite de x mais 1 quando x tende a 1. Ok? Esse é o caso de uma função contínua, tá? Então, é como se fosse o exemplo equivalente do nosso desenho A, que está bem aqui, tá? O exemplo equivalente do nosso desenho A. Só fazer um comentário é o seguinte, na prática, no dia a dia, a gente não vai fazer esses limites da forma que eu estou fazendo aqui agora. A gente vai ver propriedades, coisas que facilitam a gente fazer o cálculo, tá bom? Mas, nesse primeiro momento, é importante que a gente entenda o que acontece com a função para entender essa ideia intuitiva de limite, tá bom? Mas no dia a dia a gente não fica fazendo, senão seria uma coisa sem sentido, seria só muitas contas sem chegar em lugar nenhum, tá bom? Então, para fazer essa ideia intuitiva de limite, primeiro eu vou fazer para vocês o gráfico dessa nossa função,
Isso já dá uma ideia bastante clara para a gente. Depois eu monto uma tabelinha com valores de x e valores de y, e isso permite, de fato, a gente concluir o que a gente vai escrever ali agora. Olha, então, de novo, a nossa função quem é? F de x é x mais 1, tá bom? Então, f de x é x mais 1. Lá no Matemática Elementar, a gente aprendeu que o gráfico dessa função é a reta. Para fazer uma reta, eu preciso só de 2 pontos. Então, se eu troco o x por 0, o y deu 1. Se eu troco o x por 1, 1 mais 1 é 2. Então, o y deu 2. Com esses 2 pontos, a gente pode, então, definir a reta, né? Que passa por esses 2 pontos. E ter, então, um esboço do gráfico da nossa função. É algo parecido com isso aqui, tá bom? Estou fazendo uma caneta aproximada, aqui na tela, então, não é dos melhores. Mas dá para a gente ter uma ideia, então, de como é o gráfico dessa nossa função, tá bom? Então, esse é o gráfico da função y igual a x mais 1. O que acontece quando o x se aproxima de 1 visualmente aqui para a gente? Se a gente pensar aqui assim, que eu estou próximo de 1, o que está acontecendo com a função para a gente? Ele está se aproximando do número 2, né? Olha só. Né? Se o x se aproxima de 1, o gráfico da nossa função vai se aproximando de 2. Vou apagar, que senão vai ficar feio, poluído o desenho, tá bom? A mesma coisa aqui à direita. Olha, se o x vem se aproximando de 1, o valor da função vai se aproximando de 2, tá bom? A gente pode, então, montar tabelinhas com valores de x que são maiores do que 1 e se aproximam de 1, e valores menores do que 1 e se aproximam de 1 para ver se realmente é isso que está acontecendo com a função, tá bom? Então, eu vou pegar aqui x, f de x, quem é f de x? É x mais 1. E nesse mundo aqui, a gente vai analisar valores de x que são apenas x se aproximando de 1, mas maiores do que 1, tá bom? Então, por exemplo, eu vou começar lá de cima, vou pegar, por exemplo, o 2. Né? 2 é maior do que 1, professor, mas não está se aproximando de 1. Aí o que a gente vai fazer é vir reduzindo. 2, 1,5, 1,1 e assim sucessivamente, tá bom? O que acontece se eu troco o x por 2? Então, eu fico com 2 mais 1, 3, certo? O que acontece em vez de 2? Então, eu diminuí, estou me aproximando, né? X se aproximando de 1, mas maior do que 1. Se eu troco o x por 1,5, então 1,5 mais 1, 2,5. Se em vez de 1,5 a gente pegasse, sei lá, 1,1. 1,1. Então 1,1 mais 1, 2,1. Se em vez de 1,1 fosse, sei lá, 1,01. Então 1,01 mais 1, 2,01. Mais um último aqui, senão também fica muita conta. O que acontece se a gente pegasse 1,001? Então ia ficar com 2,001. A gente só somou com 1, certo? O que parece que está acontecendo aqui para a gente? Parece que está acontecendo o seguinte, que quando este lado de cá se aproximar de 1, tender a 1, o lado à nossa direita da tabela vai se aproximar, vai tender a 2, tá bom? Então isso reforça o desenho do gráfico lá que a gente fez, né? Então, x se aproximando de 1, por valores maiores do que 1, a nossa função se aproxima de 2. A gente vai ver, eu vou deixar um videozinho gravado para a próxima semana, já tem um que eu vou deixar depois dessa aula, que é a noção intuitiva de derivadas, tá bom? 20 e poucos minutos o vídeo vai ficar lá disponível. Assim que entrar esse, já entra o outro também. Aí eu vou deixar um sobre limites laterais. Nem sempre isso acontece, tá bom? Esse é um exemplo porque o limite existe. Uma coisa que vai ficar nesse vídeo para vocês verem atividades assíncronas é que pode acontecer desses limites laterais, que é o que a gente chama à direita, são maiores do que 1, ou à esquerda, né, no caso, menores do que 1, pode acontecer que mesmo que eles existam, eles sejam diferentes. Aí a gente vai ver que a função nem tem um limite, tá bom? Então, eu vou fazer uma tabela simétrica agora, vou pegar aqui de amarelo, por exemplo, um x tendendo a 1, mas com valores menores do que 1. Tá bom? Então, por exemplo, olha só, então vou botar de novo aqui, x, f de x. Quem é o f de x pra gente? X mais 1.
Então, eu peguei lá 1 maior do que o número 1. Vou começar, então, lá com 1 menor, né? Então, sei lá, com 0, né? Para ser simétrico, né? Então, 0 mais 1 é 1. Depois a gente pegou, faltando meia unidade, né? Para chegar lá. Então, 0,5. 1 mais 0,5, 1,5. Depois, faltando 0,1. Então, sei lá, 0,9 aqui, né? Para bater em 1, falta 0,1, né? 0,9 mais 1, 1,9. Depois, então, 0,99. O que acontece aqui? Dá 1,99. E um último, 0,999, deu 1,999. Então, nessa parte de amarelo, o que parece que está acontecendo também? À medida em que esse lado da esquerda, o x, se aproximar de 1, o que vai acontecer com a direita aqui? A função está se aproximando de 2, ok? Então, a gente pode dizer que intuitivamente esse limite aqui deu quanto? Deu 2, certo? Como essa função é contínua, então assim, vou deixar essa observação aqui, isso é justamente o valor de f de 1, tá bom? É que pode ser que o f de 1 nem exista. Acho que isso é o exemplo próximo aqui agora, a gente vê a diferença entre a ideia de limite e a ideia de função contínua. Então, assim, exemplo 2 e exemplo 3, que é o exemplo que essencialmente fecha a aula de hoje. Então, exemplo 3. Então, de novo, o enunciado é o mesmo. Usando a ideia intuitiva de limite, calcule, tá bom? Calcule o seguinte limite. Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Aí você fala assim, professor, no exemplo 2, bastou trocar o x por 1, né? 1 mais 1 deu 2, acabou o problema. Será que eu posso fazer isso aqui nessa nossa função? Né? Sei lá, esse é o nosso exemplo, então nossa função é f de x. Vamos pensar na solução desse problema aqui. F de x, quem é pra gente? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Será que eu poderia simplesmente trocar o x por 1? Então, sei lá, se eu tentasse calcular f de 1 aqui. Não. Isso. A questão é justamente essa, eu não posso, né? Por quê? Porque se eu trocasse o x por 1... Vai dar 0. Não é que vai dar 0, eu vou dividir por 0, né? Isso aqui é uma indeterminação, né? Ok? A gente não pode trocar o x por 1. Mas, entretanto, esta função, ela tem limite quando o x tende a 1. Sabe o que é mais legal? O limite dessa função quando o x tende a 1, ele também dá 2. Vai coincidir tudo parecido lá com o outro, só que eu não posso calcular aqui o f de 1, tá bom? Por quê? Porque a gente não pode dividir por 0. E aí, como que a gente chega nessa conclusão aqui? Então, vamos continuar a solução. Então, primeiro a gente viu que eu não posso simplesmente calcular o limite, não é sair simplesmente trocando o x pelo número que está aqui, tá bom? Olha, então, o que acontece para a gente é o seguinte, no limite, o que a gente está interessado? A gente não está interessado com o que acontece no 1, tá vendo? Por exemplo, voltando aqui para a nossa tabelinha na esquerda. Mas sim no que acontece próximo de 1, certo? Aqui é a mesma coisa. Não estamos interessados no que acontece com x igual a 1, mas sim na proximidade de 1, tá bom? E aí, então, eu começo com a seguinte coisa. Se o x não for o número 1, observe o que acontece com essa expressão. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, eu vou invocar aqui uma propriedade de produtos notáveis. Vou deixar aqui, então, a observação para vocês, se vocês não se recordam. A ao quadrado menos b ao quadrado pode ser fatorado como a menos b vezes a mais b. E aqui, então, tem o x ao quadrado menos 1, mas 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, né? Ok? Vamos tirar esse quadrado 1 que fica feio. Então, eu posso fatorar isso como sendo x menos 1 vezes x mais 1. Todo mundo aqui dividido por x menos 1. Agora, aqui eu tenho que tomar o cuidado, né? Se eu pudesse trocar o x por 1,
eu não poderia dividir, porque senão eu ia dividir por zero, ia acontecer isso aqui, né? 0 por 0 é uma indeterminação. Mas como o x não é 1, eu posso simplificar x menos 1 por x menos 1. Me sobrando aqui x mais 1. Olha só que interessante, então. O que a gente está dizendo é o seguinte, que se o x não é 1, esta expressão de cá é a mesma expressão de x mais 1, certo? É a mesma expressão de x mais 1. Portanto, eu não preciso fazer aquela tabela de novo. Calcular esse limite aqui, quando o x tende a 1, é a mesma coisa que calcular este limite quando o x tende a 1. Opa, e ele a gente calculou no exemplo anterior. Esse limite dá quanto? Dá 2. Aqui é como se eu pudesse trocar o x por 1, tá bom? Aí você fala, professor, essas funções são a mesma? Não, tá bom? Quando que a gente viu lá em matemática elementar, quando que funções são iguais? Para que duas funções sejam iguais, elas precisam ter o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e terem a mesma imagem em todo ponto, tá bom? Esta função à nossa esquerda, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ela não tem o número 1 em seu domínio, enquanto esta da direita tem o número 1, então, portanto, elas não são iguais. O gráfico, se vocês me perguntassem, como que fica o gráfico de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1? Ele é muito parecido com esse gráfico daqui. Olha só, vou só voltar aqui um pouquinho. É muito parecido com esse gráfico daqui. Só que com a diferença que aqui nós poderíamos calcular o f de 1, enquanto aqui a gente não pode, tá bom? Se eu trocar o x por 0, dá 1, idêntico. Eu não posso trocar o x por 1, mas pronto, se eu trocasse o x por 2, então, em vez de 1, 2 aqui, por exemplo, daria 3. E aí, então, o gráfico é mais ou menos isso aqui, aí só que eu vou ter que pôr uma bolinha aberta lá. Aqui, então, só... Então, imaginar que o 1 está aqui. Aqui, então, esse gráfico ele não é contínuo, ele deu um salto aqui. Tem uma bolinha aberta. Eu vou pôr de amarelo, porque o nosso desenho está de amarelo, tá bom? Ok? Mas o que a gente viu... Vou manter o amarelo, vou pôr o verde, que é o valor do limite que eu pus lá. Então, é o seguinte. O f de 1 não está definido, certo? F de 1 não está definido. Que eu falei para vocês, poderiam nem estar, ok? F de 1 não está definido. Porém, o que a gente viu? Quando o x se aproxima de 1, o f de x se aproxima de 2, ok? Ok? Esse é o valor de verde. Né? Quando o x se aproxima de 1, o gráfico da nossa função está se aproximando do número 2, tá bom? Perguntas até esse momento? Só na hora da prova, professor. Não, tem que perguntar antes, na hora da prova aí é com vocês, né? Ok? Então, para poder encerrar aqui, o que a gente pode... Professor! Mandaram uma coisa aí no chat. O que perguntaram no chat aqui? Só voltar aqui para eu ver. Boa noite, boa noite. Bom, André, é o seguinte, esse no hospital que você está falando, então é quando a gente está falando sobre derivadas, tá bom? Eu não sei se você já fez esse curso semestre passado, algum outro semestre, então assim, quando a gente está falando de derivadas, você tem uma indeterminação por outra determinação, aí você deriva em cima, deriva embaixo, e aí acha a derivada, tá bom? Então esse sobre o hospital é dessa maneira, tá bom? Mas aqui a gente está falando sobre o limite, então você tem uma indeterminação, tá bom? O pessoal que você viu, boa noite, eu peço desculpa, eu fico lá naquela tela, eu não consigo ver vocês, mas assim, desejo boa noite para todo mundo, tá bom? Acho que tirou a dúvida, André? Ok, tá bom. Se tiver alguma outra dúvida, pode ficar à vontade, tá bom? Só para poder encerrar, então, vou tentar sintetizar um pouco do que eu falei hoje, tá bom? A gente falou dessa função ser contínua, então f é contínua, então, quando x tende a P, f de x tende a f de P, em outras palavras, tá bom? Então, o que a gente viu hoje é o seguinte, como a função é contínua em P,
C e somente C, o limite de f de x, quando x tende a P, coincidir com f de P, tá bom? Isso, então, foi uma das coisas que a gente viu hoje. A outra é o seguinte, limite de f de x, quando x tende a P, dá um valor L, e aqui eu estou imaginando, então, esse L diferente de f de P, tá bom? Foi o exemplo último que a gente fez aí, tá bom? Esse valor L é o valor ou o número, etc, tá bom? Que f deveria, vou destacar esse deveria, ficou meio feio, então. Deveria assumir para que f fosse contínuo em P, tá bom? É, 8h14, gente, então assim, eu vou ficando por aqui, esse é o que eu tinha planejado para de hoje, então assim, eu queria deixar como sugestão para vocês, que vocês olhem lá no Moodle, o material que eu deixo sempre lá, tá bom? Lá vocês vão ver que tem, para esse primeiro momento, tem 8 exercícios e um nono que é uma sugestão que vocês resolvam outros exercícios dos livros textos que eu deixei para vocês, tá bom? Desses 8, tem nesse momento já 2 que estão resolvidos e um terceiro que eu estou digitando a solução, não deu tempo de pôr, mas até amanhã ou segunda eu devo colocar para vocês. Para que vocês, só um minutinho, para que vocês apliquem um pouco do que foi comentado em sala, porque é só 45 minutos, né? E pratiquem resolvendo exercícios, tá bom? Aí alguém ia fazer uma pergunta agora, pode ficar à vontade. E, professor, esse exercício que você está falando que vai pular no Moodle, da lista ou são novos? Então, lá tem uma lista, não sei se vocês viram, tem lá uma lista, Sim, e está entre parênteses. a lista. Isso, tem lá a lista escrito assim, atualizado 4/12, que é sexta-feira da semana passada, tá bom? Eu atualizo ele uma vez por semana, então assim, eu estava digitando hoje mais exercícios que assim, eu digito antecipado, né? Eu vou dar matéria semana que vem, então eu estou digitando já os da semana que vem agora, para pôr. Mas o da aula de hoje já foi colocado lá semana passada. E aí tem acho que 1 ou 2 exercícios já resolvidos, né? E aí, então, assim, vocês podem comparar, ler aquela solução e tentar fazer esses outros, tá? Entendi. Aí, assim, toda semana o que eu faço, assim, para não ficar com muito arquivo, é o seguinte, eu digito novos e eu substituo, eu troco lá, vamos supor, atualizado dia 12/12, entendeu? Então, assim, vai sair, então, a versão nova, mas o link, a estrutura não muda, tá bom? Ótimo, professor. Professor, aí não. como foi dito, então não é para enviar, né? Essas atividades que o senhor posta lá no Moodle? É só para ficar... Não, como eu falei, não precisa. Isso. Fixar a mesma matéria, né? Resolver. Assim, assim, na matemática, a gente só, na verdade, aprende fazendo mesmo os exercícios, né? Porque uma coisa assim, a gente assiste a aula e tudo para praticar, tá bom? Porque as 3 provas saem baseadas desses exercícios aí, A matéria do senhor é só nas provas mesmo, né? Não é atividade enviada. Isso. Então tá certo, então. Boa noite. Só nas provas, tá bom? Boa noite. Gente, deu 8h17, pode continuar a pergunta, eu só vou parar a gravação aqui agora, senão depois fica parecendo que eu extrapolei o horário da aula, tá bom? Mas pode ficar à vontade na pergunta aí. Dá para voltar o terceiro exemplo aí, por favor?